Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é a relação entre a prática da fé e a saúde. Aqui comigo estão Adriano, a Deia, o Breno e o Juliano. Olá, eu sou o Adriano e obrigado por estarem ouvindo mais um episódio do Rapcast. Bora lá pro conteúdo de hoje. Isso aí. Olá, sou a Andréa, muito obrigada pelo convite de mais um episódio. Agradeço a todos os ouvintes e hoje estamos com a equipe Alpha completa. Full! Hoje tá full! Está completinha. Olá, eu sou o Breno, sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá, sou o Juliano, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Juliano segurando risada. Eu sou o Juliano fazendo a força do cão para não ir. Esqueceu do sobrenome, hein, pô. Deu risadinha, né? Mas é o que? A equipe Alpha gosta de Equipe ir. Alpha só tem comediante. Tô segurando risada. Bom, agradeço aos ouvintes por estarem ouvindo. Lembrando que quem puder curtir esse episódio e compartilhar também. Dessa maneira, mais e mais pessoas poderão conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. Hoje a gente extraiu o tema do livro Curando a Si Mesmo. E a gente vai ver como há uma relação muito próxima entre a nossa maneira de pensar sobre a nossa crença ou a fé e a saúde do corpo físico. A gente tem falado bastante ultimamente sobre corpo físico, saúde, maneira de pensar. E a gente acredita que esse tema seja bastante importante. O tema original é Não se apaixone pela doença, do livro, mas a gente vai falar nessa linha. Vai ser mais num sentido mais positivo. A gente vai evitar falar sobre doença. O que a gente quer falar aqui é sobre saúde. A gente quer exatamente o contrário. A gente vai para o primeiro tópico, que é como prevenir a maior parte das doenças. Quase todas as doenças modernas são causadas por 3 fatores: má alimentação, falta de exercício físico e estresse. Posso afirmar com segurança que esses 3 comportamentos estão na raiz de quase todas as enfermidades. É especialmente importante que a pessoa comece ainda na casa dos 30 anos a tomar medidas preventivas contra o que chamamos de doenças causadas pelo estilo de vida. Por favor, você que me lê, cuide-se, não apenas por seu próprio bem e de seu futuro, como pelo bem de sua família. Não seja descuidado consigo mesmo e abandone os hábitos prejudiciais à saúde. Essa parte ela é muito importante porque o mestre comenta que você cuidar da sua saúde às vezes pode parecer egoísmo, mas pelo seu bem e pelo bem das outras pessoas. Eu acho incrível essa mentalidade do mestre, quer dizer, você ser saudável, você está sendo independente. Eu acho que esse é um ponto-chave. No livro O Pensamento Vencedor, o mestre fala isso. Saúde é autorresponsabilidade. Ninguém é responsável pela saúde do outro. Cada um é responsável pela maneira de viver. É como ele comenta aqui, a maneira de viver está gerando saúde ou doença nas pessoas. Ele comenta os 3 fatores de doença, que é estresse, alimentação e falta de atividade física, isso, né? Falta de exercício físico. Falta de exercício físico. Ninguém vai ficar estressado por mim, nem fazer atividade por mim e nem se alimentar mal por mim. Cada um tem que fazer isso e é uma maneira da gente, primeiro, se respeitar. Eu acredito que esse autorrespeito ele é muito importante porque se a gente não se respeita fisicamente, a gente também não vai respeitar os outros. Se a gente não gosta da gente, a gente não vai gostar dos outros também. E se no futuro alguém precisar de ajuda, para que a gente seja aquele que vai ajudar. A saúde física ela envolve isso também. Às vezes a gente pode negligenciar um pouco a saúde. Eu acho que esse é um pouco da tendência, de exagerar um pouco. Mas isso é falta de responsabilidade. Uma pessoa responsável, ela cuida muito bem da própria saúde, pensando no bem-estar das outras pessoas. É uma prática de amor ao próximo. Exatamente. Parece muito simples, mas às vezes até a gente fica se questionando o que a gente pode fazer para doar amor ao próximo, e você se cuidar é uma prática de amor ao próximo, porque você vai ficar saudável, você vai ficar bem e você não vai dar trabalho para ninguém. Então,
quando você tem essa responsabilidade, você acaba não levando esse problema pros outros, porque você tem uma saúde legal, não vai ter a necessidade, né, de ter essa ajuda dos familiares ou dos amigos. Porque, geralmente, quando a gente fica doente, a gente vai precisar de uma outra pessoa nos auxiliando, né? Seja lá quem for que... Porque a gente sempre tem uma pessoa próxima, né? Às vezes mesmo aquelas pessoas que não são tão próximas da família, mas sempre vai ter um amigo, alguém ali que... Estende a mão. Que vai estender a mão, que vai ver que você tá precisando. E se você se cuidar do seu corpo, você não vai precisar levar esse problema, vamos dizer assim, pra ninguém, né? É uma forma de você realmente doar amor ao próximo, você se cuidar, né? Não que seja errado também a gente ficar doente ou pedir ajuda. Infelizmente, se acontecer, é necessário. Uhum. Mas a gente busca ao máximo evitar isso. Evitar essa... Não que também pessoa doente seja um fardo para os outros, não é isso. Mas a gente quer, se possível, o que tiver no nosso controle, realmente fazer o máximo para evitar adoecer. Acho que é legal também a questão de ser um exemplo, né? Boa. Que... é aquela frase, né? A palavra guia e o exemplo arrasta, né? Então... Já ouvi isso em algum lugar. Mas que você sendo exemplo, você guia outras pessoas a também se esforçarem nessa prática da saúde, né? E, como vocês falaram, não ser um fardo, né? Você, né? É complicado cuidar de alguém doente, né? Não que seja totalmente má, né? Mas você fica um pouco triste, né? Poxa, eu não posso ajudar, né? Então, ser um exemplo é muito... Acho que é gratificante, até. É uma das reflexões que a gente tem que fazer, né? No capítulo inteiro, o mestre até comenta em relação a isso. Pra você analisar, pra ver se você não tá cobrando amor, né? Muitas vezes a gente entra nesse estado de ficar doente porque a gente quer chamar a atenção das pessoas, enfim. A gente tá cobrando amor, né, dos outros, né? E você acaba ficando doente por causa disso. Ou... sei lá, não quero ir no trabalho, né? Cansei do meu trabalho e você também entra no mesmo estado, né? Sempre uma desculpa, né? Você não tá assumindo autorresponsabilidade, você não tá doando amor, né? Você tá fazendo o oposto, né? Você tá cobrando amor das pessoas, né? Então, sempre fazer essa reflexão também, né? As pessoas acham que você estando doente, você vai ser perdoado, né? Sim, você não tá indo muito bem no trabalho, se eu ficar doente, então vamos esquecer. Vamos aliviar. Tá doente, vai aliviar, né? Uhum. Mas não. A realidade é mais dura do que isso. Em alguns casos, até, a pessoa ela tá cansada, mas ao invés dela ser transparente com ela mesma, de falar, não, eu tô cansada e eu preciso parar, e colocar esse freio de eu preciso de uns dias de férias, eu preciso descansar, ela não tem a coragem de fazer isso, porque às vezes ela quer passar a imagem de que ela é muito forte, que ela aguenta, que ela consegue trabalhar sem tirar férias, às vezes até por padrões que são colocados na sociedade, e ela não tem essa coragem de falar, não, eu preciso parar e descansar. E aí ela manda de forma inconsciente essa informação pro subconsciente dela, né? Porque no fundo ela tá muito cansada, ela precisa parar. E aí ela manda essa informação de que ela precisa parar, o subconsciente dela entende isso e traz uma forma de uma doença. Ele vai fazer parar de algum jeito. Ele vai fazer parar de algum jeito. E ele vai fazer parar através da doença. Que é o terceiro fator que o mestre comenta aqui, que é o estresse de adoecimento. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem uma filosofia de vida mais tranquila, é o menos é mais. A pessoa descansa, tira folga aí. Às vezes, pelo olhar do senso comum, pode parecer que é preguiçoso, que não conclui o trabalho direito. Só que essa pessoa, na verdade, se ela manter esse padrão por muito tempo, ela vai fazer o que ela tem que fazer e não vai dar trabalho para os outros. Às vezes a gente tem que ter, como o Adriano comentou, coragem de ir contra o senso comum e realmente descansar, trabalhar menos, tirar férias se necessário. Também não é para chutar o balde, mas ter um equilíbrio. Essa coragem, ela exige uma prática de deixar o ego de lado também, de não se preocupar tanto com a opinião do próximo. Porque, por conta do senso comum, igual você comentou, a gente se preocupa muito com o que o próximo vai pensar, né? Então, às vezes, eu vou tirar férias, mas vão pensar que eu sou folgado, que eu sou preguiçoso, vou fazer uma pausa no meio do meu dia, e o que vão achar?
Então você tem que deixar seu ego de lado, não se preocupar com o que o outro tá pensando e ser realmente transparente com você mesmo. Se eu preciso desse descanso, eu não tô sendo preguiçoso, eu realmente já cheguei no meu limite, eu preciso do descanso, eu não vou ligar pro que as pessoas vão pensar, eu vou parar. E aí, de repente, se você trabalha numa empresa que vão pensar que você é preguiçoso porque você tá querendo parar, então talvez você esteja no lugar errado. Você tem que buscar filosofia. você tem que buscar algum lugar que tenha a filosofia que você tá buscando, que você vai conseguir aí fazer a sua pausa de forma que ninguém vai ficar te julgando. E aí entra o nosso querido Pareto. Paretão, se você pensar no Pareto, você precisa ter pelo menos 3 horas por dia que você tem pra você e 6 dias no mês que você descanse. Seria basicamente isso, seria um mínimo aí necessário para você descansar. 6 dias no mês seriam 4 domingos e mais alguns dias aí para você, pelo menos. Aí eu acredito que e menos do que o Pareto não dá, meu. Você querer só ter 2 dias de descanso ou 1 no mês, você vai manter isso por quanto tempo? Essa é a pergunta. Quanto tempo você vai conseguir aguentar esse ritmo? Eu já fiz isso, eu sei que não funciona, não adianta. Você vai pra roça. Nós estamos na roça, né? Você vai pro buraco. Eu já tive essa experiência também e deu tela preta, igual o pessoal de Não é nem informática azul, fala. né? Ó, tem aqui, Foi ó. azul, né? Preta direto. Não deu nem o Ctrl Alt Del ali, já. Pá. Não iniciou o Windows. E aí, a consequência é muito pior do que você ter é aquela retirada estratégica. É você saber. Porque uma coisa é chutar o balde quando tudo já tá ruim. Outra coisa é você ter estratégico quando você vai descansar. Você saber a hora que você vai parar, a hora que você vai tirar férias, como você vai descansar, tudo tem que ser pensado. Só que o que a gente busca aqui quando a gente estuda o ensinamento do mestre é que a gente tenha uma vida equilibrada. A gente volta naquele exemplo do Shakyamuni Buda. Eu sempre esqueço ele, mas sempre sou forçado a lembrar, que é da corda do violão. Estica muito, o som não sai bom. Você deixa frouxo, o som não sai bom também. Se esticar demais, estoura. Então tem que ser ideal ali a resistência para fazer uma música boa. A nossa vida é idem. Coragem é necessária para isso, mas se a gente quiser ter uma vida saudável por muito tempo, a gente precisa se respeitar e é um trabalho de autoconhecimento também. Você se conhecer e não ficar sujeito ao que os outros vão falar ou pensar de você. Se conhecer, se respeitar e pensar se eu vou manter esse ritmo por daqui 5, 10, 15 anos. Se eu vou conseguir fazer isso ou não. E na hora que a doença chega, infelizmente, aí não tem mais o que fazer, meu. Você tem que ficar doente e esperar, que vai ser muito mais doloroso. Buscar um caminho do meio, né? Exato. Eu acho que isso que você falou é muito importante. Entra nessa coisa que eu tinha comentado de você ser verdadeiro, né? Ser transparente com você mesmo. De não se comparar aos outros, né? Eu acho que é uma das coisas que as pessoas fazem muito atualmente, que é a comparação. Então, eu vou comparar com tal pessoa que tem a mesma idade que eu e ela trabalha tantas horas, ela faz isso, isso e aquilo, mas cada um é um ser único. Tem as suas individualidades, tem os seus obstáculos, tem seus aprimoramentos, as coisas que precisam aprender. Cada organismo é diferente um do outro, cada corpo, enfim. Então você precisa ser verdadeiro com você mesmo a ponto de saber seus limites, saber as coisas que te geram mais energia, as que te sugam mais energia, o que vai te cansar mais, o que vai te cansar menos. E trazer um equilíbrio dentro disso tudo. Né? Pra você conseguir, tem que usar muita sabedoria nesse momento, pra você conseguir extrair o melhor, né, pra fazer essa limonada, né, com tudo que você tem aí. Com esse limão. Comparar a si mesmo, né? Há um ano atrás. Há um mês atrás. Só que daí disso você precisa de tempo, né? Parar um tempo e pensar. E pensar. Eu já ouvi gente falando que assim, eu não preciso de férias. Eu não preciso descansar. Olha, realmente eu acho ótimo quem é assim. Mas eu não sou assim. Eu me conheço, eu preciso, velho. Eu sou um mero ser humano. E aí, meu, você tem que admitir isso aí, pronto. Vai fazer o quê? Se tem pessoa que não precisa descansar, precisa de férias, ótimo. Como o Adriano falou, cada organismo é
o organismo. Às vezes a pessoa é um alienígena evoluído. Sei lá, velho. E existem exceções também. Eu tava vendo, eu não lembro quem que era, mas era um CEO de uma empresa famosa, que ele tava comentando de que às vezes você tá iniciando um projeto, por exemplo, novo, e ele não via nada de errado de trabalhar, às vezes até de madrugada e tudo mais, mas uma coisa temporária. Isso. Então, tá sendo colocado um esforço acima da média, mas de forma temporária, para iniciar aquele projeto, né? Para dar aquele gás inicial ali, fazer a coisa andar, mas que não pode ser uma coisa permanente. Exato. Aí que vem o pensamento estratégico. O John Maxwell chama de plan ahead, que é você pensar antecipadamente. É isso. Não tem problema nenhum, como o Adriano comentou. Você às vezes tem que ficar de madrugada. Só que se você colocou isso dentro de um planejamento trimestral, que você vai ficar 3 dias de madrugada porque você precisa, não tem problema. Aí você vai compensar isso aí depois. O problema é ser maluco. Ficar... Isso aí nós já é. Isso aí nós sabemos que é o problema. Ser maluco, só tem maluco aqui. Você ficar achando que vai ficar de madrugada a vida inteira. As pessoas às vezes acham que porque tá até de madrugada trabalhando ou não para, não tira férias, que então eu sou competente, né? Eu sou essa imagem. É. Né? E tem as fases também. Tem fases às vezes que você tá iniciando sua carreira profissional, que você tá com muito mais energia e você consegue fazer muito mais coisas braçais também. Então acho que operacional. É algo operacional, que você vai talvez trabalhar mais horas, você vai gastar mais energia nessas coisas operacionais. Aí naturalmente você vai tendo que trazer mais sabedoria para você fazer mais com menos. Porque a sua energia ela vai diminuindo mesmo. É algo que é natural. Conforme você vai envelhecendo, a sua energia ela vai diminuir um pouco. E aí você vai usando ela de forma estratégica no que gera mais resultado também, e tentando se conhecer ao máximo, igual você falou. Eu não sou uma pessoa que consegue ficar sem tirar um tempo de descanso. Existem pessoas que têm facilidade em dormir pouco, tem pessoas que já não têm facilidade, precisam dormir muitas horas. É importante que cada um se conheça e trabalhe com sabedoria em relação a isso. Eu vi esses dias também acho que é Christian Barbosa, que tem aquele livro da Tríade do Tempo. Eu gosto bastante porque ele fala bastante da gestão do tempo, né? Então eu gosto de ver os conteúdos dele, e ele tava falando em relação as pessoas saberem identificar a hora que elas são mais produtivas. Porque às vezes tem algumas pessoas que falam, tipo, você tem que acordar cedo e dormir cedo. Mas cada um trabalha de uma forma diferente, tem um organismo diferente. Então ele estava falando que às vezes tem pessoas que são mais produtivas mais no período da noite, outras de manhã, outras no meio da tarde. Cada um tem que se conhecer. O autoconhecimento ele é muito importante para que você consiga utilizar a sabedoria para organizar suas tarefas do dia a dia. E aí não sobrecarregar e conseguir, no caso, ter menos estresse e ter uma saúde por um longo período de tempo daí. A gente vai para o segundo tópico, que é mente sã, corpo são. A luz da cura e o poder da cura são encontrados no mundo celestial. Essa luz derrama-se livremente sobre aqueles que acreditam e que fazem um esforço sincero para seguir em frente. O ódio que está sentindo é uma das fontes da doença. Por isso, pare de odiar, seja lá quem for que esteja odiando. Talvez você esteja colocando a culpa de alguma coisa em outra pessoa, mas provavelmente nunca tentou ver a situação do ponto de vista dela ou do ponto de vista de Deus ou Buda. Atribuir a culpa somente aos outros, insistindo em dizer que eles erraram, que o torturaram e que por isso os odeia, apenas o deixará doente. Não vale a pena. É realmente uma tolice, não é? Alguém em sã consciência tomaria veneno continuamente? Ninguém sabendo que o veneno faz mal ao corpo, pois o ódio e raiva são exatamente isso, venenos. A gente entra no assunto mais religioso, que é o caso do perdão, ou nesse sentido, do controle da raiva, o controle do ódio. E
é um pouco extremo. Ou você tem a capacidade de perdoar ou não tem. E aí a doença ela vai aparecer nesse sentido. Realmente, o ódio ele é um veneno. Quanto mais a gente tomar ele, a chance de a gente ter uma doença é muito grande. Porque é um veneno. Você vai acabar ficando envenenado tomando ele constantemente. E o segredo do ódio é você praticar o perdão. Você primeiro se conhecer, ter autoconhecimento, conhecer a humanidade, como funciona a mente humana, compreender a pessoa que você odeia e chegar numa maneira de pensar que seja mais próxima da verdade. Não é ficar pensando toda hora, é o vitimismo. Me judiaram de mim, eu isso, eu aquilo, mas será que a gente já parou para pensar do lado da outra pessoa? Será que, por exemplo, alguém que foi mal educado com você no trabalho, algo desse tipo, será que essa pessoa tinha algum problema na família e estava ruim daquele dia? Ou enfim, tem N variáveis, mas quando você começa a pensar do lado da outra pessoa, buscar mais a compreensão ao invés do julgamento ou do vitimismo, o ódio ele vai começar a diminuir. Não é do dia para a noite, mas ele começa a diminuir. E quem que é o maior beneficiado disso? Você próprio. É a própria pessoa que está buscando perdoar. Por isso que o título é Mente Sã, Corpo São. Você tendo uma mente mais sã, ou o que é uma mente sã? Uma mente próxima do ideal de Deus, de Alcantara. Isso vai ter um efeito no seu corpo também. E doenças, uma boa parte delas são causadas por ódio, por raiva. E isso é algo que só a gente consegue mudar. Ninguém vai. Faz parte do nosso treino. E todo mundo vai ter. Eu acho que no caderno de exercícios da vida, todo mundo colocou um tópico ou outro de perdão. Pela breve experiência que eu tenho com a raça humana, eu sendo um deles, você percebe que todo mundo tem, eu também tenho os meus, os tópicos ali do perdão. É alguma prática necessária. É uma coisa que eu vi o mestre falando que me ajudou muito nessa questão de perdão, é a questão de que quando você perdoa uma pessoa, não necessariamente você está concordando com o que ela fez. Porque às vezes, eu pelo menos tinha essa coisa de às vezes pensar, mas se eu estiver perdoando, eu vou concordar com o que ela fez, e ela fez algo muito grave. E na realidade, quando você está perdoando, você não necessariamente está concordando, inclusive você não precisa voltar a ter contato com essa pessoa. Então, por exemplo, um amigo que fez algo muito grave, você não precisa voltar a ter ele no seu círculo de amizades e tudo mais, mas basicamente você está tentando compreender, se colocar no lugar da pessoa, que às vezes você poderia até ter feito a mesma coisa que ela fez, e você está perdoando, né? Você está tirando um fardo, inclusive, das suas costas, de não ficar com aquilo guardado. Você está perdoando, você está compreendendo e segue a sua vida, eu vou seguir com a minha e tá tudo certo. Né? Não quer dizer que você está aprovando o que ela fez de errado. Então acho que foi uma coisa que eu aprendi aqui na Rap, que fez muita diferença para mim em relação a essa prática do perdão. Além do lado também de que não necessariamente o perdão ele é uma coisa rápida. Porque às vezes, dependendo da gravidade do que fizeram com você, você acha que vai... Então eu vou perdoar e da noite pro dia eu apertei um botãozinho e perdoei. Acabou, tá tudo certo. Nem não... É um processo. É um processo, exige um esforço da sua parte para que você consiga perdoar, porque você vai percebendo que conforme você tá nesse processo, a lembrança da pessoa, do que ela fez, começa a não ficar uma coisa tão... Você não lembra tão amargurado em relação àquilo. Vai começando a ficar mais leve, a ponto de uma hora você vai conseguir liberar o perdão de verdade, e aí você segue com a sua vida, a pessoa segue com a vida dele, cada um vai continuar aí na sua jornada aprendendo aí o que precisa aprender. Você ouve muito, né? Eu perdoo, mas não esqueço. E aí, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Será que você perdoa, né? Não é? Você ouve muito isso, né? Tem os níveis, né, de amor, né? O amor que perdoa, que o mestre... Né, tem os níveis do amor, e o que perdoa realmente é um dos mais difíceis mesmo. Tem que ser bem trabalhado.
Tava cortando a ideia aí, desculpa. Imagina. Uma das coisas também que o mestre comenta é em relação a você lembrar, né, que aqui é uma escola da alma, né? Então você lembrar que a gente tá num ciclo reencarnatório e a cada momento a gente desce aqui na Terra pra aprender, né? Então a gente não é completo, né? A gente não tá perfeito, né? Quando você se coloca nessa situação também, né? Você vai perdoar também a pessoa, né? Porque você vê que, tipo, você comete erro, fulano também, escrevendo também, né? Então tá todo mundo aprendendo, né? Todo mundo desenvolvendo. E é legal esse ponto que o Adriano comentou, né? Da questão de concordar, né? Que eu acho que isso é bem importante mesmo, né? Você não concorda com a atitude da pessoa, mas ok, tipo, você perdoa ela, né? Ela vai aprender também, né? Você tá... ela vai desenvolver também, uma hora ela vai perceber que aquilo que ela fez não tá certo, né? E vai transformar o seu coração, né? Espero eu, né? Sim. Tem aquele É assim que a gente espera, né? Estamos aqui para isso. Aí é responsabilidade da pessoa. Sim, é a responsabilidade dela. A gente exatamente, dá, né? a gente dá a oportunidade dela. Mostra a lua. Mostra a lua. Essa frase é boa. Mostra a lua, né? Aí é de cada um, né? Tem aquele negócio também de... Ah, se eu perdoar, eu tô perdendo, entre aspas, assim. Parece que eu sou mais fraco que a pessoa, né? Mas não tem nada a ver, na verdade. É uma visão equivocada. É uma né? visão equivocada. Você, na verdade, tá sendo mais forte quando você perdoa alguém. Porque você tá superando o senso comum, você tá superando essas ideias, né, impostas assim. E, como vocês dois disseram, né, você não tá concordando com o que a pessoa disse, mas você perdoa ela, né? Você compreende a pessoa. Né? Sim. E aí, é dano que se recebe. Então, nesse momento que você também começa a receber. Porque o fato da gente achar que tá perdendo, essa maneira de pensar tá baseado na lei da selva, que é o código Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Se a gente pensar nessa linha, realmente você vai estar perdendo se você perdoar. Porque se alguém fez algo de ruim pra você, pela lei da selva, você tem que ir lá e punir. Só que a gente não quer viver na lei da selva. A gente quer ir além disso aí. A gente quer ser um pouco mais civilizado. E aí o perdão ele vai entrar em ação. Mas vencer um instinto é difícil. O primeiro instinto que o ser humano tem é a autoproteção. Para conseguir perdoar, você tem que passar dessa primeira linha da autoproteção, que já é muito difícil. Aí depois você tem que ir pro autoconhecimento, tem que aprender, se conhecer, conhecer a mente humana, conhecer, como o Juliano comentou, o ciclo reencarnatório, conhecer o lado da outra pessoa, para daí chegar no perdão. É como o Adriano comentou, é um processo. Quem conseguir trilhar esse processo, alguns mais rápido, outros menos, vão chegar no nível do perdão e vão acabar se beneficiando disso, porque vai esquecer. É aquela frase em inglês, forgive and forget. Perdoe e esqueça. Aí, essa imagem negativa, esse sentimento, o acontecimento negativo, ele some da sua mente. E você acaba sendo o maior beneficiado disso tudo. Elimina o ódio, né? E se livra de poder ganhar uma doença aí, vamos dizer assim, né? Acho que dentro dessa autoproteção, a maioria das pessoas, elas acham que quando elas mantêm o ódio de uma pessoa que fez algo ruim pra elas, é uma forma de revidar. Então a pessoa fez algo ruim pra mim, então eu vou ficar com ódio porque eu vou fazer ela pagar pelo que ela fez, né? E às vezes, dependendo da pessoa que fez algo, ela não tá nem preocupada se você tá com ódio ou não. Mas ela esqueceu, Vida séria. Ela já esqueceu, ela nem se ligou que de repente ela fez algo que era grave, ou a pessoa, ela é uma pessoa que só pensa em si mesma e não pensa no próximo, que ela realmente não tá preocupada se você tá com ódio ou não tá com ódio. Então, eu acho até que um dos maiores desafios do nosso aprimoramento na Terra é a gente conseguir deixar os nossos instintos de lado para trazer o lado racional à tona, né? Então, nesse tipo de situação, como que você vai trazer o racional para agir? E, no fim das contas, vai ser mais positivo para você e vai ser mais positivo para a pessoa também. Então, quando você deixa de sentir ódio, você está evitando de criar uma doença, você está evitando de abalar sua serenidade. A pessoa fez algo ruim, problema dela. Né? É problema dela. Eu posso até não gostar, às vezes dependendo do nível, poxa,
não gostei, fiquei triste com o que aconteceu, porque a gente não é de ferro. A freira é de ferro, é de ferro. A freira é de ferro. Foi mal. A gente não é de ferro, então faz parte. Às vezes as pessoas vão fazer algo que a gente não vai gostar e tudo mais, mas a vida segue. E deixa a responsabilidade pra pessoa, do que ela fez de errado. E a minha responsabilidade é me manter sereno. É a reação que você vai ter. Eu acho até que eu li uma frase uma vez, eu não sei se era de Shakyamuni Buda, que ele falava que o que a pessoa faz ou fala é karma dela, e como você reage é o seu karma. Então, se a pessoa fez algo de errado e você perdeu o controle, você sentiu algo, né, você sentiu algo ruim, é responsabilidade sua, como você vai conduzir isso. E o que ela tá fazendo de errado é responsabilidade dela. Ela vai ter que aprender, ela vai ter... A vida vai trazer situações para que ela aprenda com aquilo de errado que ela tá fazendo, e você tem que tentar trazer o lado mais racional para que você consiga aí seguir no seu desenvolvimento de uma forma mais positiva. Você pode até aprender com o erro da pessoa, né? Sim. Professores das avessas, né? Que As fala. avessas. As avessas. Então, se a pessoa errou contigo, você pode compreender, perdoar, e falar, nossa, se eu tivesse feito também, né? Aí você não faz mais. Exatamente. Um dos pontos importantes também, eu acho que é o perdoar a si mesmo também, né? Também, esse é difícil, esse é tenso. Quando você comete uma falha, né? É bem complicado, né? Você se perdoar. Mas é importante também, que acaba entrando na mesma situação, né? Então, você colocar, você lembrar, né? De que você não é perfeito, enfim. Você colocar a questão do ensinamento, né, do ciclo reencarnatório vai te ajudar também nesse processo, né, de auto-perdão, né, que a gente tá aqui para desenvolvimento, para aprendizado mesmo, né? Então, normal cometer erros, né, todos somos filhos de Deus, né, o mestre também enfatiza muito isso, né, a gente não é filho do pecado, né, então a gente é filho de Deus, e é natural, a gente vai cometer erros, o importante é a gente aprender e trabalhar para não cometer a mesma falha, né, então acho que isso é importante, né. O Galadriano comentou na questão da mente, tem aquele exemplo do escravo lá, né? Do Epiteto? Do Epiteto. E com uma pessoa, pode falar que eu não lembro direito. Os caras jogam bucha pra mim, né? Fala, Gabriel! Fala do Epiteto! O Epiteto ele era um escravo e ele ia na época da Grécia. E como todo escravo, ele tinha um dono. E o dono não podia fazer o que ele queria com ele. Ele batia nele, ele vendia ele uma vez. E o dono do Epiteto ele era muito ruim. Uma vez ele bateu tanto nele, ele quebrou a perna do Epiteto. Então ele judiava muito dele. E aí o Epiteto falava, o que ele quer fazer comigo é liberdade dele. E como eu reajo ao que ele faz comigo é minha liberdade. Eu controlo o meu coração, a minha mente. E ele era escravo e apanhava. E tanto que ele virou um filósofo estoico, um dos mais renomados. Por causa da reação que ele tinha ao que acontecia. Isso o Shakyamuni Buda dizia também, e o John Maxwell, que é um autor moderno, ele fala que a vida é 90% do que acontece, 10% do que acontece, 90% como você reage ao que acontece. O que acontece com todo mundo, como a gente vai reagir é o ponto-chave. E o perdão ele entra nisso também. Não adianta querer ficar jogando a culpa nos outros, querendo se fazer de vítima. Não vai pra frente. O carro vai andar para trás. E o maior prejudicado vai ser a gente mesmo. A chave é buscar se respeitar, estudar o ensinamento e aumentar a capacidade de perdoar. É igual o que a gente está vivendo agora, a questão da pandemia, tudo. O que você pode fazer? Você pode aumentar a sua imunidade. Acabou. Perdão é uma coisa. A gente não vai mudar a humanidade. Não dá para mudar todo mundo. As pessoas, mas o mundo não tem um monte de pessoa boazinha, tem gente ruim. Sempre vai ter, sempre teve. A questão é o que a gente vai fazer dentro dessa situação. Quando a gente for para outro mundo, a pergunta que vai ser feita é essa: como você reagiu ao que aconteceu com você na sua vida. Não vai ser como eram as pessoas, quem você mudou. A pergunta é como você viveu. Qual que vai ser o seu legado, como você mudou a sua maneira de pensar. E no final das contas é isso que a gente tem que fazer aqui. Mas o equilíbrio ele é importante até no ponto do perdão. Eu lembrei disso pelo exemplo que o Juliano citou do auto-perdão. Porque às vezes você começa a trazer muito a autorresponsabilidade
Então, tem até mais facilidade para perdoar o próximo, mas aí a hora que erra, fica ali amargurado. E aí acha que, porque você é autorresponsável, você não pode errar, e aí não se perdoa, aí se cobra muito. Então, o equilíbrio, ele entra com importância em todos os sentidos. Aí, nesse caso, tanto para perdoar o próximo, quanto para perdoar a si mesmo, porque... muitas vezes a gente acaba tendo a dificuldade de perdoar a si mesmo de algo que errou e que faz parte. É esperado que a gente vai errar aqui na vida terrena, então a gente precisa conseguir praticar o perdão com a gente mesmo, não se levar às vezes tão a sério, né? Não achar que é o fim do mundo quando você cometeu um erro. Às vezes você pode até fazer algo que não é tão simples assim, mas... a partir do momento que você errou, tem que tentar aprender e seguir em frente, tentando se melhorar, né? Isso aí. Então a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui, ao Adriano, Deia, Breno e ao Juliano pela companhia. Muito obrigado. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço a equipe Alpha, mais um episódio Cada vez aqui. mais hilária. É maluca! E até a próxima, pessoal. Obrigada a todos os ouvintes. Compartilhem os episódios e até o próximo. Obrigado a todos os ouvintes pelo tempo gasto aqui. Tempo investido. Investido. E até mais. Obrigado a todos os ouvintes e até mais. Valeu.